E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Olha que interessante a questão que eu trago para vocês hoje aqui, gente. Temos uma raiz quadrada e dentro dessa raiz temos 98 fatorial menos 97 fatorial. Tudo isso dividido por 96 fatorial. É uma questão muito interessante porque envolve aqui um elemento matemático muito legal, que é o fatorial. E se você perceber bem, né, os fatoriais, você já tem uma noção de como que funciona ele, olhar para esses valores muito grandes aqui com fatorial, você deve pensar, esse número deve dar absurdamente grande. E de verdade isso acontece. Só que existem algumas propriedades que a gente vai colocar aqui, né, no lado importante, que vai nos ajudar a fugir dessas contas e sim conseguir resolver essa questão de forma bem tranquila, fazendo uma simplificação. Então esse é o vídeo de hoje, te convido a tentar resolver, se você souber, já deixe nos comentários. No finalzinho eu deixo um desafio também para vocês, então fique comigo até o final para você acompanhar esse desafio do final, beleza? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o vídeo e confira os links que eu deixei na descrição, né? O link desse quadro aqui, o link desses pincéis. Muita gente me pergunta onde que eu comprei, é tudo do Mercado Livre, então deixei o link para vocês conferirem lá, beleza? Tem uma apostila de matemática também para o Enem e também para o ensino médio, né? Revisão de 47 capítulos do ensino médio, tá na descrição também, pode conferir. Tomara que você goste, beleza? Agora vamos aqui, gente, resolver essa questão. Antes de mais nada, como eu disse para vocês, a gente precisa entender como que funciona essa operação. Se você já sabe, é melhor, mas se você não sabe, eu vou te ajudar, obviamente, a tentar entender como que funciona os fatoriais. Os fatoriais são operações que a gente aprende no ensino médio, né? Lá na parte de análise combinatória, eu trago bastante aqui no canal, então se você já está aqui há mais tempo, já tem uma familiaridade com esse conteúdo, com essa operação, mas se você for novo, você também vai ser bem-vindo aqui, eu vou te ajudar da mesma forma que eu sempre ajudei o pessoal, beleza? Então, o fatorial nada mais é que uma operação aplicada num número natural, n fatorial, certo? E como que funciona essa operação? Vou mostrar para vocês. O n fatorial, por definição, é uma operação que começa multiplicando o próprio n, que é o número que está sendo aplicado, e a gente vai sempre multiplicar os antecessores dele. N vezes o seu antecessor, vezes o antecessor do antecessor, e vai multiplicando isso até chegar no 1. 2 vezes 1, né, lá no final. Né? Então, se, por exemplo, 5 fatorial. O 5 fatorial, se a gente quiser abrir nessa forma, será definido dessa forma aqui, ó. 5 vezes 4, sempre diminui 1, tá bom? Vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Essa é a definição do 5 fatorial. Percebam que com um número pequeno, 5, se a gente fizer essas continhas, né? Aqui vai dar 120. Já é um número grande, né? Pensando que o nosso operador aqui, né, está sendo aplicado no número 5. E percebam que aqui temos números muito maiores. E aí que vai estar o principal do vídeo, né? A gente trazer essa estratégia para poder livrar, né, dessa parte grande e conseguir o resultado final, porque depois ainda a gente vai ter que extrair a raiz quadrada, né? Então um negócio que pode ser aí complicado no final, beleza? Ótimo. Aí, sabendo da definição, a gente pode, beleza, continuar daqui. Só que não é o suficiente. A gente precisa fazer algumas manobras, né? Utilizar, como eu disse, algumas estratégias para manipular esses operadores aqui para chegar numa simplificação. Aqui a gente vai tentar chegar, né? Sempre que temos divisão, né? A gente vai tentar encontrar um termo comum entre os dois de cima para colocar em evidência e simplificar com o de baixo, né? Então, a multiplicação e a divisão são operadores inversos, e se a gente conseguir encontrar um 96 fatorial aqui em cima, a gente consegue simplificar com esse 96 fatorial. Esse é o objetivo. Para isso, a gente vai precisar descobrir aqui uma propriedade dos fatoriais, que nada mais é que uma manipulação dessa nossa fórmula. Se a gente perceber, ó, no 5 fatorial, e eu pegar aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu selecionar a partir do 4 aqui até no 1, o que eu tenho? Por definição, você concorda comigo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, segundo essa fórmula, é o 4 fatorial? Concorda comigo? O que isso quer dizer? Quer dizer que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial. E se eu pegar, então, 3 vezes 2 vezes 1? É a mesma coisa. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E isso é uma coisa que acontece
em todos os fatoriais, gente. É possível fazer essa manipulação no fatorial que eu quiser, inclusive nesses fatoriais bem grandes. Então vamos fazer uma formulinha para essa propriedade que a gente acabou de avaliar no número 5. Se eu pegar o n fatorial, é a mesma coisa que n vezes o fatorial do antecessor, certo? A gente acabou de ver isso aqui acontecer no número 5, e não sei se é difícil para vocês, mas generalizar essa fórmula que a gente usou no 5 aqui não é tão difícil. Sempre vai ser desse padrão aqui, né? Então, sempre o menor dele pode ser condensado, vamos assim dizer, né? Em um fatorial também. Então, é fácil ver que isso aqui é verdade, né? Muito bem. Então, n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Assim como a gente fez no 5 vezes 4 fatorial. E depois a gente abriu ainda, né, o 4 fatorial sendo 4 vezes 3 fatorial. Certo? Então, isso também é válido. Então, uma segunda fórmula, agora utilizando essa segunda igualdade aqui, né, que também vai ser útil para a gente nessa nossa questão, a gente tem que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Isso vale, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui, né? O n é o 5, por exemplo, nesse caso, n menos 1 é o 4 e o n menos 2 é o 3 fatorial. Então, isso aqui vale. E você pode perceber que isso aqui funciona, a gente pode ir abrindo ele o quanto a gente quiser. É claro que tem que se limitar a chegar no número 1. Não pode fazer com números muito pequenos, porque chega no número 1, o 1 fatorial acabou, né? Depois tem 0 fatorial, que também vale 1. Então, acaba que essa propriedade aqui, ela é muito útil para a gente. E principalmente porque eu estou abrindo os fatoriais utilizando multiplicação. E lembra que eu falei que aqui a gente vai precisar de uma multiplicação desse 96 fatorial? Então estamos no caminho certo. Temos aqui algo relacionando multiplicação, que no futuro vai nos ajudar com essa divisão grande aqui, e vai acabar simplificando essa fração toda que está dentro da raiz, beleza? Então, essa nossa fórmula, as duas aqui, né, vão ser muito úteis para a gente aqui nessa questão. E é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Então, o que eu vou fazer? 98 fatorial, vou colocar aqui no cantinho que fica mais fácil, né? Deixar aqui somente a resolução. 98 fatorial, se a gente seguir essa mesma lógica das duas fórmulas, é igual a 98 vezes 97 fatorial. Só que, lembra que eu falei que eu quero a simplificação? Eu tenho que ter um 96 fatorial ali, né? Então, nesse caso, para o 98, vai ser interessante a segunda fórmula. E aí eu ponho uma igualdade aqui na frente, né? 98 vezes 97 vezes 96 fatorial. Excelente. Olha quem eu encontrei aqui, tá? Elemento muito importante. Multiplicando dois outros carinhas, né? O 96 fatorial, então, está presente no 98 fatorial. Isso é ótimo pra gente, beleza? O próximo a gente vai fazer com 97. O 97 fatorial, por essa propriedade aqui, é 97 vezes 96 fatorial. Olha o elemento importante aqui também, apareceu pra gente. Então, se eu substituir essas equivalências, né, essas igualdades, no lugar do 98 fatorial e no lugar do 97 fatorial, eu vou encontrar uma coisa muito interessante. E eu vou montar aqui com vocês, tá? Vou deixar um espacinho para raiz quadrada aqui, né? No lugar do 98 fatorial, eu vou colocar 98 vezes 97 vezes 96 fatorial. É o que a gente encontrou aqui, usando as propriedades que a gente viu no início, certo? Menos, agora 97 fatorial é 97 vezes 96 fatorial. Excelente. Vou colocar aqui com régua o 96 fatorial embaixo. Como fica muito grande, acaba, se eu fizer sem régua, vai ficar torto, né? E o 96 fatorial vai ficar aqui embaixo. Eu já tenho aqui a minha estratégia bem formulada e já direcionando para o final. Porque agora eu só vou precisar colocar essa raiz aqui, né?
porque a raiz não pode ser esquecida. Beleza, tudo isso está dentro da raiz quadrada. Beleza, agora o que eu vou fazer? Na segunda parte, né, na segunda linha aqui, eu vou fazer a separação agora. Eu não vou multiplicar 98 vezes 97, porque é uma estratégia também. Se você quiser multiplicar, pode, fique à vontade. Só que eu quero fugir dessas contas grandes. E eu vou mostrar para vocês que é possível. E aí, com o tempo, você vai ganhando também essas habilidades de conseguir fugir dessas contas muito grandes, certo? Então eu vou manter 98 vezes 97 e vou perceber exatamente isso aqui que eu fiz antes. Ó. O 96 fatorial, ele está em comum. Ele é um termo comum, é um fator comum dos dois números. Então eu posso colocá-lo em evidência. 96 fatorial, ele vai estar multiplicando as duas. Ó. Percebam que ele está realmente multiplicando as duas. Então eu vou pôr um parênteses e vou colocar o que sobrou. 97 vezes 98, ou 98 vezes 97, menos 96 fatorial vezes 97, é 97 aqui que fica, né? Percebam que utilizar essa fórmula é o mesmo que utilizar a propriedade distributiva, só que ao contrário, né? É 97 aqui, perdão. Quase passou batida aqui, 97, porque o 96 fatorial já está aqui fora. Se a gente distribuir isso aqui, né, esse vezes esse e esse vezes esse, acaba voltando no mesmo valor que a gente tinha. Então colocamos o termo comum, que é o 96 fatorial, em evidência. E percebam que ele está multiplicando todo mundo, né? Todo mundo que está no numerador, que está entre parênteses, inclusive, né? E aí, com essa nossa divisão agora, vai ficar top para a gente simplificar. Vou colocar aqui pra gente essa fração. E embaixo eu tenho 96 fatorial também. O que que isso me ajuda, gente? Ó, eu tenho um número que está multiplicando todo mundo em cima e o mesmo número está embaixo dividindo todo mundo. Ou seja, simplifica, né? Eu tenho uma divisão, uma simplificação do 96 fatorial. Excelente. Isso aqui, gente, vai nos ajudar bastante. Agora vamos só fazer a raiz quadrada, porque não pode esquecer dela. E aí vai ficar top. Muito bem, ainda está grande, né? Mas agora que a gente simplificou, o que vai sobrar aqui dentro? Raiz quadrada. Acho que agora dá para fazer a raiz até sem régua, tá? Raiz quadrada do 98 vezes 97. Menos, perdão, 97. Agora dá pra fazer sem régua, ó. Estando menorzinho já não fica tão torto, né? Muito bem. Então, aqui nesse ponto, eu poderia fazer essa multiplicação e depois subtrair o 97. E depois extrair a raiz quadrada. Isso aqui é um problema, né? Acaba que fica muito grande pra gente. Mas perceba junto comigo aqui o que vai acontecer. Nesse termo aqui, temos o 97. E nesse termo também temos o 97. Podemos utilizar a mesma estratégia aqui de cima. Colocar o 97 em evidência. E isso vai nos ajudar, por incrível que pareça. Olha como que vai ficar. Raiz quadrada de 97 multiplicando dois elementos que estão dentro do parênteses. É o que sobra aqui, né, depois que a gente coloca em evidência. O 98 fica aqui. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Quando eu coloco todo o número do termo em evidência, o que eu tenho que colocar no lugar dele? O número 1, porque caso eu faça a distributiva novamente, esse 97 vezes 1 vai dar o 97 que estava ali dentro. No caso, menos 1, né? Por causa do sinal que está ali. Então, ó, 97 vezes 98 está aqui. 97 vezes menos 1, menos 97. Então, colocar em evidência aqui foi uma coisa boa. Não sei se você já conseguiu perceber, mas nesse ponto vai ficar muito legal. Por quê? Quanto é 98 menos 1? 97, né? Então, temos que raiz quadrada de 97 vezes 97. E olha como a gente escapou das contas aqui, gente. Temos dois elementos iguaizinhos sendo multiplicados. O que a gente sabe disso? Dois números multiplicados que são iguais, né? É igual ao quadrado desse número. E aqui, mais uma coisa para a gente utilizar para nos ajudar. Eu tenho uma raiz quadrada e tenho uma potência quadrática.
O que que isso vai dizer para a gente, né? Eu tenho que a raiz quadrada de um elemento que está elevado ao quadrado. Essas duas operações aplicadas no mesmo valor também se anulam. Ou seja, a raiz quadrada de 97 ao quadrado é igual a 97 somente, né? E essa aqui, gente, é a nossa resposta. Olha que beleza. E finalizamos o nosso desafio. A raiz quadrada de 98 fatorial menos 97 fatorial, tudo isso dividido por 96 fatorial, é igual a 97. E aqui cabe a gente fazer algumas análises interessantes, tá? Primeiramente, um esquema, né, envolvendo fatoriais dessa forma aqui, ele resultou em um número ao quadrado. E esse número está presente aqui no meio. Então quer dizer que eu posso ainda criar uma formulinha, né, para essa estratégia. Por exemplo, se eu tiver n mais 1 fatorial, sair da frente de vocês, né, menos n fatorial, esse n é importante, dividido pelo antecessor dele, fatorial, olha que interessante, eu tenho o sucessor do número fatorial menos o número fatorial dividido pelo antecessor do número fatorial. Isso aqui a gente acabou de ver que é igual a o quadrado do número. É uma formulinha que envolve aqui somente o valor n, que no caso o nosso n aqui é 97. Perceba que se encaixa perfeitamente, ó, 97 mais 1, 98. 97 menos 1, 96. Então tá bonitinho, se encaixou. E o resultado? 97 ao quadrado, que foi o que deu dentro da raiz, né? Depois a raiz acabou simplificando. Mas como aqui a gente não está utilizando raiz, né? Acaba que fica bonitinho uma fórmula para essa situação específica. Sempre tem que ser sucessor, número, antecessor, para poder funcionar, tá? Se mudar isso já não funciona mais. Tendo isso, agora eu vou passar um desafio para vocês, como prometido lá no início do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, primeiramente, né, do vídeo até aqui. E eu vou passar um desafio para vocês agora. Então vai ser 64 fatorial menos 63 fatorial dividido por 62 fatorial. Perceba que se encaixa perfeitamente ali, né? Então faça essa continha, veja se você entendeu tudo isso que eu falei aqui no vídeo. E se você conseguir resolver esse desafio aqui, com certeza eu vou ficar feliz. Por quê? Quer dizer que você conseguiu entender. Ou você já sabia, ou eu consegui te ensinar de alguma forma. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Vou deixar um espacinho para vocês tirarem um print da tela e pensarem também um pouquinho nesse desafio. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, beleza? Eu te vejo amanhã, tem vídeo novo todos os dias. Fiquem com Deus e até lá!